Atos 3, a partir do 11. Vamos ler até o 16. Louvado seja Deus. Vamos falar aqui um pouco sobre o divino humano e o humano divino. Você sabe que é assim. O divino humano, o divino que se tornou humano, Deus que se tornou carne, pode ser adorado. Agora, o humano divino não pode ser adorado. Deus se tornou humano para que nós se tornássemos divino, para que nós se tornássemos eterno. Deus se fez carne para que os que estão na carne se tornassem como Deus, como eterno, porque eterno só é Deus. E aí Deus pode dar a eternidade para nós. Como é que nós temos a eternidade? Quando esse divino, uma fagulha dele entra em nós. E aí, quando nós nascemos de novo, recebemos essa vida, então nós passamos a ser eterno. A William Branham disse: eu sou tão eterno quanto Deus é eterno. Por quê? Porque o eterno está em mim. A isto me faz ser eterno. Fora disto, não existe eternidade. Eternidade só quando Deus entra no coração de um dos seus filhos, nos seus filhos. Aí este filho passa a ser eterno. Embora ele vai partir desta terra, mas aí ele vai para a eternidade. Mas vamos lá. Você sabe que um homem de Deus mesmo, ele não quer nada que seja dito que ele fez. Um verdadeiro homem de Deus, ele reconhece que tudo quem faz é Jesus Cristo, não é ele. Ele não deixa um homem se apegar a ele. Um homem de Deus não deixa não. Outro homem se apegar a ele, deixa não, ele corta logo. Você vê aqui Pedro e João cortando logo, porque as pessoas já correram atônito, achando que era eles. Porque você tem um mendigo, coxo de nascença, todo dia sentado ali. Talvez ele tivesse uns 40 anos, muito tempo ali esmolando. Nunca tinha acontecido aquilo. Todo mundo via aquele homem ali na porta formosa, na porta do templo, esmolando, sempre sendo carregado pelos outros. Tem pessoas que assim, sempre vai ser carregada pelos outros. E nós não temos que ser carregados pelos outros. Nós temos que deixar Jesus nos colocar de pé, nos transformar e ficar firme. E nunca ser sempre carregado pelos outros. Então ele era levado pelos outros, aí colocava ele na porta. Então ele ficava ali na porta, sempre pedindo esmola. Porque era costume naquelas épocas, os mendigos sentar em portas de igreja. E há tempos atrás também eles sentavam nas portas da igreja. Por quê? Porque eles esperavam que aqueles que iam adorar a Deus tivessem um pouco de generosidade para dar alguma esmola para eles. Porque é isso que se espera daqueles que se adoram, daqueles que dizem que adoram verdadeiramente a Deus. Generosidade. Então ele ficava ali naquela porta todo dia, esperando uma esmola. E sempre, todo dia ele era carregado. Ele era coxo de nascença. Ele não podia ir para ali, então ele teria que ser levado pelos outros. Teria que ser levado. E aí, carregado pelos outros. Não. Pode ser que a gente possa ser carregado pelos outros, vai sendo carregado, mas tem que chegar um tempo que tem que se pôr de pé. E quem faz se pôr de pé? É o homem? É o outro homem? Não, é Jesus Cristo. Jesus Cristo fez aquele homem. Pedro disse: foi Jesus Cristo. Vocês estão olhando para a gente, para quê? Vocês estão pensando que nós somos o quê? Que nós somos capazes de fazer isto? Não, é só a fé no nome do Senhor Jesus Cristo que é capaz de dar perfeita saúde. Qual é a única coisa que é capaz de dar perfeita saúde a um ser humano?
a fé no Senhor Jesus Cristo. O senhor pode estar doente como for, ele pode chegar na perfeita saúde se ele tiver fé nesse nome. Então, mas aí estava olhando, querendo tornar humanos divino, querendo fazer de humanos algo que só corresponde a Deus, algo que só é de Deus. O que é de Deus só é de Deus. A adoração só é de Deus. Só quem salva é Deus, só quem cura é Deus, só quem liberta é Deus, só quem transforma é Deus. Mas é uma coisa séria. O mundo está um caos. E tudo tem que se acabar para poder Cristo voltar. A adoração verdadeira vai quase se acabar, vai ficar só um pouquinho de pessoas na terra que vai adorar verdadeiramente, um pouquinho. Os casamentos vão se acabar, as famílias vão se acabar, vai ficar só um pouquinho. Quando não tiver mais nada, então Cristo vai voltar para buscar os seus. Mas tudo vai se acabar. Porque existe uma tendência em fazer do homem grande. Porque grande só é Deus, bom só é Deus. Porque tu perguntas por aquilo que é bom quando o jovem rico veio. O que é que eu tenho que fazer de bom para herdar a vida eterna? Ele pergunta por aquilo que é bom. Bom só tem um, que é Deus. Mas a tendência dos seres humanos é de elevar o homem, colocar o homem num patamar que não é dele. Esse é o problema que existe. E é um problema sério no mundo que a gente está vendo hoje. A Assembleia de Zeus, que nós vamos chamar de Assembleia de Deus, chamar disso Assembleia do Diabo, Assembleia de Zeus, Assembleia dos Homens. Agora eles fizeram uma estátua, um busto, assim daqui para cá, do pastor presidente. Está aí na internet. Maior safadeza. Agora você vê um crápula, um ladrão, um corrupto, que tem casa até na Flórida e anda em carro de quase 1 milhão. Não. Aí não pode fazer imagem de escultura, não, mas do pastor pode. A alegação deles é essa: do pastor pode. Veja a tendência em elevar os homens. Agora quem? Homens corruptos, homem sujo, homem cheio de pecado. Aí eles elevam o homem. Olha aqui, gente, nós temos aqui um apóstolo. Nós temos um apóstolo. Aquele que Jesus disse: tu me amas, cuide dos meus cordeiros. Aquele que Jesus disse sim: dar-te-ei a chave do reino do céu. Só entra se você abrir. Está dizendo? Sabe como é abrir? Eu espero que vocês não percam nada disso aqui, viu, irmãos? Vamos lá. Sabe como é que é abrir? É aquilo, quando ele faz aquele discurso pregando o plano de arrependimento, de salvação, porque Pedro sabia que através do arrependimento a pessoa aniquila seu passado e te dá um futuro melhor. O futuro é a eternidade, o passado é aniquilado. Aí Pedro diz, começa a pregar o plano de salvação e diz, aí ele pergunta assim: o que devemos fazer, irmãos? Aí ele vem com a chave do reino dos céus e diz assim: arrependa-se dos seus pecados. Será que Pedro ia dizer assim: não, sabe o que vocês têm que fazer? Vocês têm que vir para mim, porque eu sou um homem grande, porque eu sou... Não, arrependa-se dos seus pecados, vou dar chave para vocês entrarem no reino do céu. Arrependa-se dos seus pecados, para seu pecado ser aniquilado no passado e seu futuro ser brilhante. Seja batizado, em nome de quem? No meu nome? Não, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos vossos pecados, pecados perdoados, apagados, aniquilados. E aí recebereis o quê? O dom, o presente do Espírito Santo. Aí o homem está garantido. Essa é a chave do reino dos céus. Primeiro se arrepender, ser batizado, o perdão dos pecados aconteceu, e depois quem? O Espírito Santo entra na sua vida, o divino entrou na sua vida, agora você se torna eterno. Mas aí o homem que Deus deu a chave, em nenhum momento exaltou a si próprio, mas exaltou a Cristo. É assim que homens de Deus são, ó. Um homem de Deus jamais vai fazer com que ele seja ovacionado, ele seja grande, ele seja visto. Não,
Ele vai fazer com que Cristo seja visto, que o nome de Cristo é quem faz as coisas. Então ele ia, olha só. Eles iam, ele e João, para o templo orar. Porque assim, a gente sabe que a nossa oração funciona em qualquer lugar. Qualquer lugar que você fizer uma oração, funciona. Não precisa ter um local. Mas os judeus entendiam que ir para o templo era um local especial. E eles gostavam de ir para ali para poder orar. Era a oração da hora nona, porque eles dividiam em 4 vigílias o dia. O dia começava às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde. Assim terminava o dia dos judeus. Jesus disse, são 12 as horas do dia. Aí o que ocorre? A hora nona, ou a hora terceira, era 9 horas da manhã. Por quê? Começava o dia às 6. Aí você passava 1, 2, 3. 9 horas era a hora terceira. A sexta hora era 12 horas. A nona hora era 3 horas. E a 12ª hora era 6 da tarde. Aí eles iam 9 horas da manhã fazer o quê? Orar. Eles iam para o templo orar, buscar a Deus, se consagrar a Deus. Pedro e João foram. Chegaram lá na Porta Formosa. A Porta Formosa era a porta que dava entrada para o átrio. Ou seja, nós temos aqui esse tabernáculo, aí é o átrio. Aí tem a porta que dá entrada, certo? E aí, nessa porta, do lado, geralmente sentavam assim os mendigos, aquelas pessoas que vinham pedir esmola. E lá nas calçadas ficavam as barracas dos cambistas. Veio que Jesus veio arrasando tudo. E lá dentro do templo estava cheio de cambistas também. Lá fora ficavam os cambistas, os vendedores ambulantes. Porque não falta isto hoje. Vendedor de salvação e comprador de salvação. Aí quando eles chegaram, que foram entrar, estava o homem lá. Por ali passava sacerdote, passava levita, passava escribas, mas não resolvia nada. Que sem Jesus não resolve nada, não sabe? Não faz nada, não pode mudar ninguém, não pode transformar ninguém, não pode fazer ninguém se levantar. Chegando aí, olhou para ele, esperando uma prata assim, alguma coisa para entregar. Porque por ali passava, vamos supor, o sacerdote passava ali, entrava, o outro passava, entrava, e aí, ó, mas quando ele chegou, passava. Não, mas aí chegou um homem que não tinha um centavo no bolso. Um centavo. Não tinha nada. Hoje o que se tem é de pastores ricos, é de homens com casa não sei aonde, com mansão não sei aonde, com vida boa não sei aonde, isso, aquilo. Eles querem medir a santidade de um homem de Deus, ou a espiritualidade de um homem por aquilo que ele tem. Ora, os homens mais espirituais aqui não tinham nada. Não tinha nada. Olha para nós. Aí ele olhou. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Ouro e prata deixaria aquele homem na mesma condição. Dinheiro nenhum mudaria a condição daquele homem, porque ele era coxo desde nascença. E dinheiro, podia ter dinheiro como fosse, que não tiraria ele daquela condição. Dinheiro nenhum vai dar salvação para as pessoas. Dinheiro nenhum vai dar felicidade para as pessoas. Aí, o que eu tenho eu te dou. Agora, o que eu tenho pode levantar você. Pode mudar a condição. Pode transformar a sua vida. O que era que ele tinha? A fé no Senhor Jesus Cristo. Não era Pedro que ia fazer o milagre, era Jesus Cristo que iria realizar o milagre.
que quem tem dom de cura, quem faz, não precisa forçar nada, que Deus faz através dele. E qualquer um pela fé, através de Jesus Cristo, pode fazer grandes proezas, pode fazer grandes coisas. Então, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazareno, levanta-te e anda. O homem se pôs de pé num salto e mudou a sua condição. Mas quem mudou a condição dele? Jesus Cristo. Quem mudou? Só Jesus. Pronto, aí o alvoroço começa agora. Porque assim, era um fato notório. Porque todos os dias, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, viam aquele homem ali. Aconteceu um milagre bem notório diante de multidões que estavam ali, porque muita gente estava ali no átrio, e agora o homem estava de pé. Começou agora dois problemas: um problema de perseguição e um problema de adoração errada, de se apegar ao homem. Esse aqui é o problema mais do mundo hoje, sabe? É de se apegar ao homem. Há pouco tempo descobriram um pastor abusando de uma menor em uma barraca. O pastor estava abusando da menor na sexta-feira. No domingo o pastor estava pregando na igreja e a igreja aceitando ele. Olha a condição. Uma igreja que é espiritual jamais aceitaria um homem desse pregar. Jamais. Olha só. Começou o rebuliço. A questão é, os fariseus agora se reúnem para perseguir Pedro e João, porque aquele milagre foi feito em nome de quem? Em nome de Jesus. E agora as pessoas que estavam ali começam a se apegar a Pedro e a João, achando que foi eles que tinham realizado o milagre. Se a pessoa não entender que ele não é fonte de poder, nós não somos fontes de poder, nós somos canais do poder de Deus. Mas fonte não, fonte só Deus. Enquanto a pessoa não entender isso, nós temos que entender que nós somos cano de água, nós não somos a água. Nós temos que entender, nós somos fio elétrico, nós não somos a eletricidade. Nós temos que entender que nós somos candeia, nós não somos azeite. Temos que entender que somos motor, não somos combustível. Já viu um cano matar a sede de alguém? Vinícius, já viu? Um cano mata a tua sede? Quem mata a sede é a água. Por isso Jesus disse: eu sou a água da vida. Ele nunca disse que era cano não, ele disse que era água. Quem mata a sede é esta água da vida. É Ele que sacia, é Ele que preenche todos os espaços. Toda sede que a pessoa tiver, Ele mata. Agora às vezes Deus usa o humano para canalizar algumas coisas que Ele quer. Porque se o humano não der lugar, Ele vai usar até uma jumenta para fazer. Ele vai usar uma jumenta como canal. Para refrear a insensatez de um profeta, Ele usou uma jumenta. O canal que ele tinha era aquele, para poder refrear Balaão. Então Ele fez. É porque as pessoas, elas querem ser fonte de poder, mas elas não são. Tem que entender que você é canal. Canal por onde Deus passa para realizar seu poder. Pedro estava dizendo: vocês estão pensando que nós somos fonte de poder? Que nós foi quem fizemos isso? Ora! Foi Jesus Cristo, através do seu nome, que fez este homem estar em perfeita saúde. Nós não temos nada a ver com isso. Ele somente usou a voz minha, Ele somente usou como canal, mas quem fez foi Ele.
Por isso o Salmo diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Mas deixe uma pessoa fazer alguma coisa que depois o nome dele está na internet, está não sei aonde, é o poderoso, é o que faz isso, é o que faz aquilo. Ora, isso não dá em nada. Por isso que o William Branham dizia assim: se você veio para me ver, se você pensa que eu faço algum milagre, você está totalmente equivocado. Quem faz é o Senhor Jesus Cristo. Se você veio aqui para ver Jesus Cristo operar, Ele vai operar. Mas se você veio para ver um homem, pode voltar, porque você não vai ter nada. Se o profeta William Branham era uma coisa, sabe, que ele foi usado poderosamente por Deus, porque ele sabia se colocar no seu lugar. Ele não dizia que era o profeta Elias, ele não dizia que era Malaquias 4, porque um profeta jamais disse quem ele é, e assim fazia. Então, as pessoas precisam entender que elas são canais pelo qual Deus vai usar para fazer algo, mas quem faz a coisa, quem faz acontecer é Deus, é Jesus Cristo. Não é o que eu faço, é o que Cristo faz. Por isso que o apóstolo Paulo disse: era Cristo em mim que fazia as coisas. Cristo que realizava as coisas. Então, existem limites para nós, mas para Deus não existem limites. Ele faz como quer, da hora que quer, usa quem quer, da maneira que quer, canaliza quem Ele quiser. Para Deus não existem limites. Então, a maior responsabilidade do ser humano, o maior privilégio que o ser humano tem na terra, é ver a luz da revelação da palavra verdadeira. Mas também ele tem a maior responsabilidade sobre a terra, de sustentar isto. É um privilégio ver a luz da revelação? É, como também é a maior responsabilidade que existe. Ali estavam 2 homens que foram testemunha da ressurreição de Cristo, que conheceram Cristo, mas que tinham uma responsabilidade muito grande. E ali estavam eles. Então Pedro disse assim, ó: é pela fé no seu nome que fez esse homem fortalecer o que verdes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Vendo? Por quê? Porque, olha só, o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. Quando viram o coxo ser curado por Pedro e João, correram para perto dos dois. Esses homens são poderosos demais. Esses homens são grandes demais. Aí ia fazer uma idolatria ali mesmo. Mas o verdadeiro homem de Deus, quando ele vê que a pessoa vai tirar a glória de Cristo e colocar para eles, eles cortam rapidamente. Eles não deixam. Jamais um homem de Deus deixa ofuscar Cristo. Não. Por isso que o William Branham diz: vocês querem batizar no meu nome? Eu vou sair do campo. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês: se a minha presença ofusca a presença de Cristo, eu vou sair do campo e vocês vão dar conta das almas. Tinha gente que via tanto poder em William Branham que queria batizar no nome de William Branham. O William Branham chamou eles e disse: olha, vocês, eu vou colocar diante de vocês. Se a minha presença ofuscar, tirar a presença de Cristo, eu vou sair do campo, eu vou voltar para minha casa, vou sair e não vou mais pregar. Agora vocês vão dar conta das almas. Eles se aquietaram. Porque a minha presença não pode ofuscar a presença de Cristo. É a presença de Cristo que tem que fortalecer, que tem que estar presente. É Ele que resolve as coisas.
Então assim, alguém perguntou assim, mas Deus não usa o ser humano para fazer as coisas? A tentativa de Deus foi sempre fazer as coisas só. Deus queria fazer todas as coisas só. Porque pecador não pode salvar pecador. E sempre que Deus tentou fazer só, os homens quebraram a aliança. Toda vez que Deus tentava fazer sozinho, sem usar o homem, aí as pessoas vêm e quebram a aliança. Então nós temos um exemplo assim, ó. Êxodo capítulo 32, quando Deus vai entregar as tábuas da lei, os mandamentos para o povo, o que é que Deus faz? As primeiras tábuas da lei, Deus, Ele mesmo, construiu as tábuas da lei, criou elas, e escreveu com o seu dedo os 10 mandamentos. Deus sozinho fez isso. Aqui a Bíblia diz assim, ó. Virou-se Moisés e desceu ao monte com as 2 tábuas dos testemunhos na mão. Tábuas escritas de ambos os lados. De outro lado estava escrita. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também as escrituras, era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Deus criou tanto as tábuas, como escreveu os 10 mandamentos nela, pelo seu dedo. Nada do homem. Sou eu que faço. Mas quando Moisés desceu do monte, eles tinham quebrado a aliança com Deus, adorando o quê? Um bezerro de ouro. Aí Moisés com as tábuas pegou, quebrou. Eles quebraram a aliança com Deus, adorando um bezerro de ouro. Mas agora vai fazer outras tábuas. E agora? O que vai acontecer? Como é que é agora? Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Agora tem o dedo agora do homem. Quem constrói as tábuas é Moisés, quem escreve é Deus. Agora tem Deus e tem o homem. Porque agora Deus estava dizendo o seguinte: para eu salvar a humanidade vai ter que ter o divino e o humano. Mas como é que é o divino e o humano agora? Eu vou gerar um corpo, entrar nesse corpo, o divino vai entrar nesse corpo e o humano vai morrer, mas o divino e o humano estão juntos. O divino, humano, agora para poder salvar a humanidade. Estão entendendo? Então Deus, que é divino, se torna humano através de Cristo para salvar a humanidade. Mas agora tinha a mão humana. As tábuas construídas por Moisés. O problema de Deus, o problema não é o ser humano assim, em si, ele realizar algo, mas é o ser humano ultrapassar os limites que não foi dado a ele. Vamos supor que aqui eu começo a realizar um monte de milagre, aí vocês começam a se apegar a mim. Está errado. Está errado você que se apegou a mim, e está errado eu que não repreendi você. Mas que Deus pode usar o humano, sim. Mas aí quando Deus começa a usar o homem, aí ele começa a extrapolar a sua posição e entrar na posição que não é dele. Aí complica. Esta é a complicação. Por isso, a maior dificuldade de Deus é encontrar um homem humilde. O profeta disse: a maior dificuldade que Deus tem na terra hoje é encontrar um homem humilde,
a qual ele possa colocar sobre algo e aquele homem permanecer humilde. Esta é a maior dificuldade que Deus tem na terra. Então você vai entender o seguinte: o que era totalmente divino, as tábuas e a escritura, foi quebrado. E o que era humano e divino não foi quebrado. Estão entendendo? É porque Deus, como Espírito, ele não podia ser visto, o divino. Mas o divino tinha que se tornar humano para poder salvar cada um de nós. Por isso tinha que ter o dedo humano na aliança divina. Mas Deus queria fazer tudo sozinho. Mas o povo quebra. Deus, quando veio dar os 10 mandamentos para eles, Êxodo capítulo 20, Deus falou pela sua própria boca, mas o povo não suportou. Aí o povo disse: Moisés, fala tu com Deus e depois tu repassa para a gente. Porque eles querem sempre o humano. Estão entendendo? As pessoas querem sempre o humano. Quando o divino é suficiente para eles, mas eles querem outro humano. Se Deus é suficiente, para que você quer o humano? Se relacione com Ele e Ele resolve tudo com você. Isso não é o caso de dizer que nós não precisamos uns dos outros. Precisamos. Uns aos outros tem que se ajudar, porque a palavra diz, tem que se ajudar. Mas levando em conta que quem faz a obra é quem? Deus. Sempre levando e sabendo que é Deus que realiza. Que é Deus que faz. Então é assim, ó. Deus, o divino se fez humano para o humano se tornar divino. Deus se fez carne, divino, para salvar os humanos, para que os humanos se tornassem eternos, se tornassem divinos. Então essa é a questão hoje. Se apegar ao homem é a coisa mais triste que existe no mundo. E quando um homem de Deus vê isto, ele não deixa essas coisas acontecer. Ele refreia logo aquilo. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo assim que tudo é o pastor, é o pastor, é o pastor. Se o pastor fizer alguma coisa, eita o pastor. Se o irmãozinho fizer, irmãozinho qualquer. Quem é mais importante, o pastor ou a igreja? A igreja. E quem é mais importante, a igreja ou Cristo? Cristo. Que é Cristo que realiza as obras na igreja. Então quando houve isso aqui, estava ali o homem mendigando, esperava sempre uma esmola, mas de agora por diante nunca mais ele foi pedir esmola, nunca mais, porque a condição dele foi mudada, foi restaurada. Nunca mais você viria aquele homem ali mais. Quem fez isto? Foi Pedro e João? Não, foi Jesus Cristo. Pedro e João foram os canais para Jesus chegar lá, até o homem. Mas se eles não fossem os canais, Jesus não chegava, não chegava. De uma forma ou de outra ele chegava. Deus vai chegar nos seus. De uma forma ou de outra ele vai chegar. Mas ali estavam os canais
que ele iria chegar. E chegou. E quando ele chega, traz uma transformação. Não tem jeito. A mudança é completa. A mudança é grande. De alguém que estava sendo carregado, agora passa a carregar. De alguém que não andava, agora passa a andar. De alguém que esmolava, agora não vai estar mais ali esmolando. Porque quem fez isto? A fé neste nome. Sem a fé neste nome, não faremos nada. Não temos perfeita saúde, não faremos nada, não somos nada. É a fé neste nome, no Senhor Jesus Cristo, que faz grandes coisas. Então, transformação só vem através da fé nele. É lamentável. Uma igreja que foi fundada à base de homens de Deus, hoje está nessa corrupção, nessa sujeira, nesta imundícia, de até praticar idolatria com pastores. E a Bíblia diz assim, aos anjos que não guardaram o seu estado original, Deus o tem acorrentados em algemas, preparados para o juízo do grande dia. Todos eles estão acorrentados agora mesmo, porque eles não guardaram o estado original. O estado original é o começo. Como começou esta igreja? Bem, começou, mas não como está terminando? Mal. Por isso João, o apóstolo, diz assim: eu não trago nada novo, mas trago para vocês o que ouvimos desde o princípio, quando estava com Jesus Cristo. Guarde o princípio, o estado original, a palavra. E aí você tem uma igreja vitoriosa. Mas quando sai do estado original e não guarda os seus principados, já era. Eles são politiqueiros sujos e corruptos. O voto mais barato que se tornou na terra foi o voto dos evangélicos. Por quê? O cara compra o pastor e a igreja vai junto. O rebanho vai tudo. E nestas eleições, a Assembleia dos Homens, do Diabo e de Zeus mostraram que eles são sujos, corruptos e politiqueiros. Mas uma coisa é certa: quem quiser vencer, se apegue ao nome do Senhor Jesus Cristo. É neste nome, Pedro diz, foi através deste nome, a fé neste nome, que deu perfeita saúde a este homem. Só a fé nele vai te tornar perfeito em qualquer situação, em qualquer coisa, em qualquer circunstância da vida. Vamos ficar de pé. Glórias ao Senhor. Pai, tua palavra é a verdade. E nós queremos melhorar a cada dia, Senhor. Nós queremos ser perfeitos a cada dia. Mas eu sei que só encontro através de Cristo. Eu não posso trazer perfeição para ninguém e nem posso dar para ninguém, porque eu também sou falho. Mas através de Cristo nós podemos. Qualquer um, isto não é privilégio só de um só, mas para qualquer pessoa que se apegue a este nome, que crê neste nome, esteja firme com a fé em Jesus Cristo, não tem jeito. Você será mudado, você será transformado, você passa de coxo para estar em perfeita saúde.
Você não será mais carregado. Porque a fé nele te põe de pé, te põe firme. Ali estava um homem que nunca sentiu a firmeza das pernas. Mas agora ele se pôs de pé de um salto e agora estava firme. Eu só me torno firme. Cada um de nós só se tornamos firme pela fé em Jesus Cristo. Só a fé neste nome nos faz firmes. Então nos ajude, Pai. Nos ajude. Precisamos de Ti. Abençoe cada filho é Teu. Abençoa os irmãos de Souza, abençoa cada um, fortalece cada um. Que a cada dia venhamos encontrar a firmeza, porque o mundo balança. Não há firmeza em nada mais a não ser em Jesus Cristo, neste nome poderoso. Então ajude a cada filho, Rogamos a Ti. Esta e outras mensagens estão na internet. Acesse ao Google e digite Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O primeiro resultado de sua pesquisa será o nosso canal no YouTube e logo abaixo o Facebook. Dê um clique e tenha acesso a vídeos que apresentam a verdade bíblica revelada. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber novos vídeos.